Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com as nossas vidas, amém? Hoje estou eu aqui, minha companhia hoje é o Adilson. O Samuel não pôde estar conosco hoje, ele teve um compromisso, né? Mas o Adilson também sempre está conosco aqui, é sempre uma alegria poder participar com o Adilson também. Como outro dia a gente teve a participação do nosso irmão Marinho, né? E hoje nós vamos conversar sobre a vida de Zaqueu, personagem muito interessante do Novo Testamento, tá bom? Antes da gente começar o vídeo, curte, compartilha esse vídeo com outras pessoas, porque ele vai abençoar a sua vida, vai abençoar a vida daqueles com quem você compartilhar ele também, tá bom? Assume esse compromisso de compartilhar o material do nosso canal com as pessoas que você quer abençoar a vida. Certamente elas serão impactadas pela graça de Deus, tá bom? Eu vou pedir para o Adilson orar, aí depois eu leio o texto. Olá, irmãos, graça e paz, irmãos e irmãs, queridos irmãos. É sempre um prazer poder estarmos nesse instante reunidos com os irmãos para podermos compartilhar da palavra de Deus, porque para nós os cristãos não há nada mais importante do que falarmos, da nossa fé, falarmos de tudo que envolve a nossa fé, a nossa chamado de Deus, quando Deus nos chamou para junto de si, para estarmos compartilhando também dessa mensagem maravilhosa que pode você estar passando por esse momento agora, do que diz respeito à vida de Zaqueu. Então ouça com atenção e para guardar no seu coração. Grandioso Deus, nosso eterno e poderoso Pai Celestial, graças nós te damos, ó Deus, porque mais uma vez o Senhor nos concede esta oportunidade de estarmos, Senhor Deus, diante de Ti, ó Pai, da Tua Palavra, para, Senhor Deus, estarmos meditando, Senhor Deus, nos Teus santos e benditos ensinamentos. Santo Deus, fala, pois, aos nossos corações através das Tuas palavras, Senhor Deus, e que possamos compreender exatamente, Senhor Deus, como Tu queres, ó Pai, de maneira que ela venha encher os nossos corações de alegria, de paz, de contentamento, de maneira que ela possa ser compartilhada por cada um de nós também, Senhor Deus. Não só nós que estamos aqui para meditar com os nossos irmãos, mas aqueles que estarão recebendo também desta palavra, Senhor Deus, para poder, ó Deus maravilhoso, aplicar na sua vida, Senhor Deus, e poder enfrentar, Senhor Deus, com muito mais alegria, disposição, as dificuldades que muitas vezes temos que enfrentar nesta vida, Senhor Deus. Guarda-nos, pois, ó Deus, unge os nossos lábios, pois é em nome de Teu Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que nós pedimos e nós agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Eu vou ler o texto aqui, queridos, é Lucas 19, do primeiro versículo até o 10º. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Glória a Deus. Zaqueu é um personagem muito interessante, do texto bíblico. Nos últimos tempos ele se tornou mais interessante porque tem uma música muito famosa, que foi muito tocada nas igrejas, até mesmo nas rádios, durante um bom tempo, falando da experiência de Zaqueu com Cristo. Tem alguns detalhes, Adilson, desse texto que são importantes da gente destacar
para a gente entender um pouco do porquê também as pessoas falaram: Jesus se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, como a gente leu no texto, ele era chefe dos publicanos. Ok. Quem eram os publicanos? Eram as pessoas responsáveis pela cobrança de impostos. E esses impostos eram repassados para o Império Romano, ou seja, eram pessoas responsáveis pela cobrança dos impostos cujo dinheiro ia para os dominadores. Então, isso por si só já fazia com que essas pessoas não fossem bem vistas pelo povo, porque eram judeus fazendo aquilo com os judeus. Mas há histórias terríveis com relação aos publicanos, de violência, de algo que Zaqueu citou aqui, de extorquir dinheiro, né? Eles cobravam impostos a mais para ficar com parte dos impostos, chegavam a até mesmo matar pessoas que não aceitassem pagar aquilo que eles exigiam. Então, a relação do povo com os publicanos, ela era muito conflituosa, muito conflituosa. A maioria deles eram homens perversos. E Zaqueu era o chefe desses homens. Agora você imagina, se eles não gostavam dos publicanos, imagina do chefe dos publicanos, né? Então isso é bem interessante, né? Quer dizer, Jesus chamar esse homem que era odiado pelo povo, né? Para se hospedar na casa dele, né? Achei interessante também, estava olhando esse texto, né? Que Jesus ia passando em Jericó e o texto, a palavra de Deus mostra, né, que era a última vez que Jesus ia passar ali, né? Porque naquela semana ele seria morto. Portanto, aquela era uma oportunidade única, né? Vamos dizer assim, na vida de Zaqueu. Um homem que, apesar do status que ele tinha, né? Por ser um chefe de um grupo muito importante, um homem que possuía muitos bens, né? Um homem que tinha muito conhecido na região, embora era odiado pela maioria dos pessoal, mas ele é um homem que tinha um status, né? Sim. Mas a gente nota que ele não tinha uma satisfação, né? Um coração alegre com aquilo que ele fazia. Então a gente nota que Deus, né, trabalhava já no coração daquele homem. Ele já era uma pessoa que Deus já tinha conhecido e escolhido para ser salvo, né? Ele andava incomodado com aquela situação, né? Porque todo aquele status, aquele poder, aquela fama, a riqueza não preenchia o coração dele. Ele não tinha paz, né, no coração dele. O coração dele ainda estava vazio. E ele precisava de algo mais. E ele percebeu que aquela era a oportunidade e que ele não poderia perder a oportunidade. E Jesus estava dando para ele. E é interessante isso que você fala, né? Às vezes as pessoas acham e acreditam que quem tem muitas posses, quem tem dinheiro, não passa dificuldades, não é infeliz, né? Porque acreditam que o dinheiro por si só promove felicidade. O dinheiro por si só, muito dinheiro, ele pode promover bem-estar. Bem-estar no sentido de comodidade, né? Então você pode ter uma casa luxuosa, com o melhor sofá, com a melhor cadeira, os melhores talheres, o melhor jogo de quarto, né? Então o dinheiro pode sim, de fato, promover regalias de bem-estar, né? De acomodação, né? Mas ele por si só não é poderoso para promover felicidade, né? A felicidade plena no coração das pessoas. A gente conhece muitas pessoas que têm bastante dinheiro e não são felizes, né? E um outro aspecto do que você falou, dessa última vez que Jesus está passando por Jericó, Zaqueu tem esse encontro com ele. Isso também nos chama, né, Adilson, a reflexão de quantas coisas a gente fica deixando para amanhã. Né? Às vezes uma liberação de perdão fica para amanhã, às vezes um pedido de perdão fica para amanhã.
É sempre amanhã que a gente vai ler mais a Bíblia, é sempre amanhã que a gente vai orar mais, é sempre amanhã que a gente diz que vai ter mais comunhão com Deus. Nunca é hoje, nunca é hoje. Só que o amanhã também depois vira... ele é sempre amanhã, ele nunca vira um hoje, nunca vira um hoje. E aí a gente vai empurrando e deixando de fazer coisas que são muito importantes para a nossa vida. Ainda hoje eu estava assistindo um vídeo e a pessoa no vídeo disse assim, que interessante que as pessoas passam a vida toda em rancor, sem falar umas com as outras. Depois, quando uma delas morre, o outro vai no velório. Assim, no velório, a pessoa não te vê mais. Esse encontro tinha que ter sido promovido antes. Quem vai te ver no velório são os que ficaram vivos. Quem morreu não te vê mais. Né? Então, essa reflexão que Zaqueu traz, né? Que se Zaqueu tivesse deixado para o dia seguinte o que ele deveria ter feito naquele dia, ele não teria mais se encontrado com Jesus, né? Então, bem vale esse ditado popular hoje, né? Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. E tem aquele hino que diz também, né, que amanhã pode ser muito tarde, né? Sim. Amanhã. Interessante também, né, pastor, que a cidade de Jericó era uma cidade que ficava ali próximo entre o Mar Morto e o Rio Jordão, e era uma cidade muito boa, porque tinha até fontes de água quente. Uhum. Então era preferida pela alta sociedade, pelos reis, pelos nobres daquela época, né? E aquela cidade recebia muitas visitas de gente importante, né? Mas naquele dia estava recebendo a presença de Deus, né? Era a visita mais ilustre, né, que eles podiam esperar receber naquele dia. No entanto, não era para a multidão que ali estava, eram para todos buscarem a Jesus, né, para a salvação realmente, porque era o Deus presente, né, no corpo de Jesus, mas era Deus que estava ali. E eles perderam toda aquela oportunidade, né? Uhum. Era a vista mais ilustre que eles podiam buscá-lo de coração, de alma, de entendimento para serem salvos, né? No entanto, a gente observa que nessa passagem de Jesus, que foi a última vez que ele passou por ali, vamos dizer assim, né? Que diz o texto, diz o comentário, e ele só salvou 2 pessoas. O cego, né? Uhum. Na canumbeira do caminho, e Lázaro. Os outros não olharam, não viram com a mesma ótica Jesus, né? É interessante isso, né, Deus? Porque Jesus sempre estava cercado por multidões. Sempre cercado por multidões. E a gente lê no texto bíblico que poucas pessoas se destacavam no meio da multidão. Essas pessoas que se destacavam no meio da multidão, elas eram abençoadas por Deus. Algumas delas a gente até já falou aqui, a mulher do fluxo de sangue, Jairo, falamos sobre o Bartimeu, né? Então, eram pessoas que no meio da multidão porque queriam se aproximar de Jesus. E às vezes as pessoas acreditam, Adilson, que estando no meio da multidão basta, mas não basta. Né? E ainda dizem que a voz do povo é a voz de Deus, né? Para ajudar um pouco, para piorar, pior. Então, às vezes a pessoa ela acredita assim, que porque ela conhece algumas pessoas que são crentes em Jesus, porque ela frequenta às vezes algum espaço religioso, porque ela eventualmente lê a Bíblia, eu tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão. Isso é característica da multidão. Isso é característica da multidão. A característica daqueles que tinham fé era a característica do aproximar-se, do querer estar perto de Cristo, aproximar-se cada vez mais de Cristo. É isso que a gente vê no Novo Testamento, né? Pessoas gritando, pessoas passando entre a multidão para tocar as vestes de Jesus. E é interessante que essas pessoas que se aproximavam de Cristo com fé, elas eram percebidas.
né? E a gente sabe, a gente ouve falar delas no texto bíblico. A gente não ouve falar, mas o resto do povo era a multidão. Era a multidão. Quer dizer, pessoas que talvez deixaram para amanhã a aproximação que deveriam ter tido com Deus naquele dia, né? Então, eu estava olhando um comentário agora à tarde, né, pastor? E eu achei interessante também que aquela cidade de Jericó era chamada a cidade dos sacerdotes. E a gente não nota que no comentário não diz que os sacerdotes estavam ali ao redor de Jesus para serem alimentados, para serem buscar mais conhecimento, mais entendimento, porque era o Filho de Deus que estava ali, era o Senhor que estava ali, né? No entanto, quem estava ali era o homem mais odiado da sociedade. Foi ele que buscou a Jesus e para ser salvo, né? E recebeu a salvação em Cristo Jesus. E os sacerdotes, que eram os primeiros, não estavam ali. E é interessante que o Zaqueu significa justo. Exatamente, Eu fico imaginando as pessoas quando falavam dele. É verdade. Diz que é justo e faz o que faz, né? Então era alguém alvo mesmo de crítica, né? E tem uma coisa que eu acho muito interessante nisso, Adilson, com essa fala das pessoas. Nossa, Jesus se hospedou na casa de um pecador. Eu percebo, Adilson, muitas vezes que as pessoas ficam bravas com Deus quando percebem que Deus ama as pessoas de quem elas não gostam. Eles ficaram bravos, eles não gostavam de Zaqueu. E Jesus foi se hospedar na casa de Zaqueu. Eles ficaram bravos com Jesus. Por quê? Porque eles não gostavam de Zaqueu. E Jesus estava mostrando naquele tempo que ele amava Zaqueu, que ele se preocupava com Zaqueu. Então as pessoas ficaram muito bravas com Jesus, não só pelo fato de Zaqueu ser um pecador, porque todo mundo é pecador, mas pelo fato de Jesus demonstrar amor por uma pessoa que eles não gostavam. E às vezes, ainda nos nossos tempos, a gente fica, né, uma pessoa de quem a gente não gosta, ela dá um testemunho, diz assim, eu fui abençoado por Deus. A gente fica meio bravo com Deus. Como assim? Eu não gosto. Deus não me pediu permissão, porque eu não gosto dessa pessoa, né? Eu acho que Deus é injusto, assim. Onde você viu o negócio? Eu orando aqui, Deus abençoa aquele lá, né? E a gente fica bravo com Deus, né? E a gente nota, né, pastor, que aqui, como Jesus não tem preconceito assim, igual as pessoas tinham, né? O que foi salvo era o cego, que estava sentado à beira do caminho ali, esquecido, um mendigo, ali naquele lugar, um mendigo. O outro, o mais odiado, e Jesus não fez acepção. Jesus salvou os dois. Um precisou levantar para vir até Jesus, porque estava sentado. O outro precisou descer da árvore, porque tinha subido de uma árvore. Um era pobre, o outro era rico. Então Jesus não faz acepção de pessoas, né? Jesus mostra aí o quanto o amor dele é para aqueles que realmente o buscam de coração, né? De coração, com a alma, com o entendimento. Então, e a palavra de Deus diz, conforme o senhor estava falando, né? Jesus não diz que ele veio para salvar os bonzinhos, aqueles que se acham bons, se acham justos, né? Porque ele veio para salvar os pecadores, para restaurar aqueles que estavam perdidos, né? E falando em restaurar os perdidos, eu lembrei de eu não lembro quem foi que contou essa história, né? Aqui, não sei se foi aqui na igreja, alguém contou essa história de um menino que tinha produzido um carrinho. E aquele tempo, meu tempo já era assim, já. A gente tinha que produzir os nossos brinquedos, né? E o menino montou um carrinho com tabuinha de caixa de feira, né? Montou um carrinho, todo contente, todo feliz, brincava com o carrinho. E um dia, não sei se ele se esqueceu o carrinho na calçada em algum lugar, e alguém pegou o carrinho dele e quando procurou não achou mais o carrinho. E um dia, passando numa feira, tipo feira da barganha lá, ele viu o carrinho dele lá. O carrinho dele estava lá e estava para vender. Falou, mas esse carrinho aqui é meu. Falou, não sei, o carrinho eu comprei, agora é meu. Mas eu queria esse carrinho que é meu, eu que fiz esse carrinho. Falei, então se você trouxer tanto dinheiro, você leva ele. Aí então o senhor guarda, eu guardo. Aí ele foi lá, aquela semana ele trabalhou, né? Para conseguir aquele carrinho. E conseguiu juntar o dinheiro. E foi lá e trouxe o carrinho de volta, né? E chegou todo feliz na casa dele.
E ele falava então para os amigos, familiares, esse carrinho é meu 2 vezes. Primeiro porque eu que fiz o carrinho, e depois porque eu comprei. E assim é a nossa vida também, né? Sim. Quando nós comparamos com Deus, né? Nós somos de Deus porque nós somos criados por Deus, né? E depois, por causa do pecado, Deus precisou restaurar-nos novamente, né? Para tirarmos das garras do pecado e trazermos para o reino do seu amor, né? Então nós somos de Deus 2 vezes, e por isso que tem que haver em nós uma gratidão de nós voltarmos para Deus e de uma certa forma, seja através do louvor, da adoração, da comunhão que nós temos com Ele, para, como se estivesse dizendo assim, muito obrigado, Senhor, porque eu não sei que não mereci, né? Mas o Senhor usou de misericórdia comigo, como usou de misericórdia para com Zaqueu, restaurando Zaqueu de uma vida odiosa, né? Para ser salvo, né? E é interessante isso que você falou, né, Adilson? Porque somos de Deus 2 vezes, porque então não adianta a gente se contentar com o primeiro pertencimento, né? Ah, eu também sou filho de Deus, eu também sou criatura de Deus. Ora, todo ser vivente que veio à vida foi porque Deus permitiu, senão ninguém viria à vida, né? Então, nesse sentido, de fato, todo ser vivente, toda a criação pertence a Deus, porque foi Deus quem permitiu a existência. Então, esse primeiro pertencimento existe porque Deus é dono de tudo e de todos, né? Mas ainda tem que haver o resgate, né? Esse resgate em Cristo para esse novo pertencimento, né? Porque ser criatura de Deus, como o carrinho, usando a metáfora do carrinho, né? Apenas ser criatura de Deus, eu posso ser como o carrinho, que está perdido por aí. Está perdido por aí. E Jesus veio, trabalhou, pagou o preço do nosso pecado e nos comprou, né? Então, todo aquele e aquela que crê em Cristo vão se aproximar de Deus. E hoje a gente vê também, né, pastor, um dos obstáculos que Zaqueu precisou vencer esse obstáculo, né? O obstáculo do status, né? Eu sei que tem muitas pessoas, né? Muitas pessoas que não trocam, né? O status por nada, né? Não. Mesmo sabendo, né, que é necessário de buscar a Deus, eles vão passando para mais tarde, como nós estávamos comentando no começo, né? Deixando para amanhã, quando for mais velho, né? Quando talvez um dia, né? Vão passando para mais tarde, e mais tarde pode ser muito tarde demais, né? Então, mas ele não só abriu, quando Jesus viu ele, né? Porque Jesus viu ele antes que ele falasse com Jesus, né? Jesus estava percebendo já, Jesus conhecia o coração dele, né, pastor? Jesus conhecia o coração dele, vendo já o interesse dele, Jesus já conhecia. E a palavra de Deus diz que aqueles que Deus já conheceu antes do começo do mundo, né? Antes da criação do mundo, Deus já conheceu e predestinou para ser salvo, e ele já era um desses também, né? Então Deus chamou ele, Zaqueu, desce depressa, para mostrar para ele que a salvação ela é urgente, não é uma coisa que você pode deixar para mais tarde, para amanhã, né? Você não falou ainda, então eu vou falar com você. Por isso que a palavra de Deus diz que não fomos nós que escolhemos a Deus, né? Na verdade é Deus que nos escolheu. Sim. Jesus chamou ele antes dele chegar a Jesus, né? E é interessante essa questão do status, né? Eu estava ouvindo um rapaz falar outro dia, ele estava contando, o pai dele morreu no Covid. E ele tem dinheiro, né? Então ele estava contando que o pai dele estava no hospital, e entubado, né? Um hospital bom. E ele pegou e falou assim, não, eu vou tirar meu pai daqui e vou levar ele para outro hospital, nem que seja fora do país, sei que tem, porque eu tenho que salvar a vida dele. E o médico que estava lá com ele falou para ele contando, que o médico falou assim, olha, hoje você descobriu o valor do dinheiro nesse momento. Não tem valor nenhum. Porque aí o médico falou para ele, o meu pai estava internado aqui, igualzinho o seu pai, o meu pai morreu aqui também. E o dinheiro não conseguiu salvar meu pai. Não conseguiu, né? Então,
o status, às vezes, no qual a gente se ancora, É muito falho. ele é falho demais, né? Porque na hora que você mais precisar dele, e na hora que a gente mais precisa disso, né, não é para adquirir bens. Na hora que a gente mais precisa disso é na hora entre a vida e a morte. E entre a vida e a morte, muitas vezes o dinheiro não pode fazer nada. O status, a colocação, a importância pública da pessoa não pode fazer nada, né? A gente viu nesse quase 2 anos figuras ilustres da sociedade, nos melhores hospitais, com os melhores médicos, não conseguiram sobreviver, né? Então, quem pode nos acolher num momento desse é Cristo. Ele tem poder para nos acolher. Ele sim tem valor de poder fazer alguma coisa por nós, né? E Zaqueu percebeu isso, né? E é interessante que aqui diz, na minha versão, diz a árvore que Zaqueu subiu, que é um sicômoro, né? E algumas versões trazem como figueira brava. Essa figueira brava era uma figueira que dava um fruto meio amargo, um fruto ruim, né? Então, quer dizer, o Zaqueu, um homem perdido, como diz Jesus, subiu na figueira brava e desceu de lá um homem salvo. Jesus transformou ele num figo doce, né? Transformou a vida dele em algo bom, né? E interessante que ele, quando desce da árvore, né, pastor? Ele obedece a Jesus, ele desce depressa, ele desceu, ele abriu para Jesus, não somente o coração dele, né, para que Jesus entrasse no coração dele, mas interessante ali que ele abriu também a sua casa, né? Ele abriu a sua casa e até o cofre dele, né? Aquilo que talvez ele tivesse até aquele momento, antes de ter encontrado com Jesus, fosse a maior riqueza dele. Sim. Mas ele percebeu que diante de Jesus não existe nada mais importante. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Então ele percebeu naquele momento a importância de se ter Jesus. E aí ele disse, olha, eu dou da metade dos meus bens e vou restituir 4 vezes mais aqueles que eu porventura tenha defraudado, porque eu sei que agora eu tenho o maior de todos os valores. Ele encontrou o maior tesouro. O maior tesouro eu encontrei agora. O maior tesouro que era Cristo, né? Então. E é interessante isso, né? Imediatamente ele começou a se desprender das coisas, né? E Jesus nem pediu nada, Jesus não orientou ele a nada, ele é que disse, né? E aí a gente já vê a transformação agindo na vida da pessoa, né, Gilson? Tem uma frase do pastor Augusto Nicodemos que eu acho muito interessante, quando ele diz assim: arrependimento não é quando a gente chora, arrependimento é quando a gente muda de comportamento. É isso que caracteriza um arrependimento, a mudança de comportamento. Judas chorou também, né? Judas chorou. Judas chorou, né? Então, o que caracteriza, é claro que tem pessoas que choram que também mudam de comportamento, claro que tem. Mas o choro apenas não se... Olha, Adilson, me lembro de uma época na igreja, hoje já não tem tanto, mas hoje uma época na igreja, uns 20 anos atrás, que para tudo a gente fazia apelo, né? Pregava, já fazia um apelo, vem aqui na frente, vamos orar. Adilson, eu já vi muitas pessoas na frente chorando porque estavam recebendo Jesus como Salvador. Depois voltava a sentar no banco, aí você ia acompanhando a pessoa, mesma vidinha de sempre. Aí é um outro pregador, que aí você está na igreja, vai conhecendo as pessoas, um outro pregador fazia o apelo, ia lá chorando de novo, depois voltava, a mesma vidinha. Então, é nesse sentido que o pastor fala, né? Quer dizer, o choro sozinho não caracteriza um arrependimento, é a mudança de comportamento. E Zaqueu demonstrou isso, uma mudança no comportamento. Zaqueu, né, ele precisou vencer ali também mais alguns obstáculos para ele chegar a esse ponto, né, pastor? Ele teve que vencer a estatura dele, né? Uma das coisas que impedia E mais uma vez a multidão, né, pastor? A multidão atrapalhando novamente, né? Porque interessante que ele precisou correr, ele até mandou uma estratégia muito boa até, né? Porque ele correu na frente da multidão
Porque apesar de ser pequenininho, mas ele sabia correr, né? Ele correu, porque sabia que o pessoal ia devagar, né? E ele se colocou numa posição ali onde Jesus ia passar mesmo, né? Então ele montou uma estratégia. Mas, e ele venceu esses obstáculos. E a gente sabe que na nossa vida, nós temos muitos obstáculos, né? E entre os obstáculos está a multidão. E a multidão, ela pode ser até os nossos próprios familiares, né? Quando eu lembro que eu não cheguei a ouvir, mas eu lembro de um testemunho de uma amiga que ela fala ali, eu não ouvi o testemunho, eu vi só o título dele, né? Eu fui à igreja para convencer a minha colega que não compensava ir à igreja. Você passa a tirar da igreja. Eu acabei ficando lá também. Então, a gente vê que muitas vezes os familiares são um obstáculo para a pessoa se firmar a Cristo, né? Tomar uma decisão definitiva a favor de Cristo, né? Às vezes é a opinião dos amigos, né? A opinião da sociedade, às vezes a respeito disso. E as pessoas querem se ver inclusa na sociedade e às vezes deixa de aceitar a Cristo como Salvador para amanhã, para mais tarde, para outra hora, para outro momento, e às vezes são daquelas que até negam, né? Às vezes até já tomaram a decisão, mas negam porque participam daquelas palavras que diz Salmos capítulo 1, né? Anda no conselho dos ímpios. E aí acaba desviando-se do caminho do Senhor. E, infelizmente, hoje, Adilson, um obstáculo da multidão que às vezes as pessoas têm que superar para se aproximar de Cristo é um grupo de pessoas que muitas vezes até cresceu na igreja, mas quer associar o cristianismo com o secularismo, quer associar o ser crente com viver conforme o mundo vive, né? Tem um pastor amigo nosso, o Guto, ele tem uma expressão que eu gosto muito, que ele fala assim, não quer abandonar os pecados de estimação, né? Sim. Então a pessoa quer ser crente, mas não quer abandonar os pecados de estimação. Só que o que acontece? Por aí afora, Deus, ela diz que é crente. E tem aquelas pessoas que não são crentes e olham aquela pessoa com seus pecados de estimação e ela diz assim, então eu sou crente também, né? Porque essa pessoa faz coisas que eu achava que essas coisas eram pecado, mas essa pessoa que está dizendo que é cristã, que é crente, faz essas coisas tranquilamente. Então está mais fácil ser crente do que eu imaginava. Então, esse é um obstáculo hoje que as pessoas têm que vencer para se aproximar de Cristo. Porque a palavra de Deus diz que temos que renunciar a nós mesmos, né? Aquelas coisas que antes era prioridade em nossa vida, agora Jesus passa a ser a prioridade, né? Prioridade em nossas vidas. Ele vai ter a primazia, porque nós somos chamados para sermos conforme a imagem de Cristo. E por isso que Paulo, lá no capítulo 12 de Romanos, ele fala, não vos conformeis com este mundo. Mas lá no 8 ele fala, conformai-vos à imagem de Jesus. Então nós temos que entender que esse é o nosso objetivo. E esse conformar, vamos ter que nos esvaziarmos de nós mesmos, para que sejamos cheios de Cristo no nosso coração. Né? Para podermos um dia dizer como Paulo, né? Já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E Paulo falou sobre isso, ele falou, usando o exemplo de Cristo, que esvaziou-se a si, né? Nos esvaziemos também. Né? Quer dizer, é o que você falou, né? Não posso querer conformar Cristo e a sua palavra a mim. Eu tenho que me conformar a Cristo e a sua palavra, né? Tem uma história que eu gosto muito, eu não me lembro exatamente o nome do presidente americano, mas havia um presidente americano que ele não acreditava, ele era cristão, se dizia cristão, mas ele não acreditava em milagres, aqueles milagres narrados na Bíblia, que aquilo poderia acontecer, né? Então diz que ele pegou Bíblias e recortou, ele recortava da Bíblia as passagens que narravam os milagres, né? E aí o escritor do livro diz assim, quando ele terminou esse trabalho, no final, ele tinha o Jesus que ele queria. Não tinha mais o Jesus da Bíblia, mas tinha o Jesus que ele queria, né? Às vezes as pessoas não estão literalmente recortando a Bíblia,
mas estão recortando de outro jeito para ter o Jesus que elas querem, né? E na realidade é nós quem temos que ser aqueles a quem Jesus quer que nós sejamos, né? Então, uma coisa que nós percebemos que não é a religião que salva, né? Porque se fosse a religião, quem os primeiros que deviam estar lá eram os sacerdotes. Sim. Segundo, não são as boas obras também, né? Porque a salvação chegou primeiro para Zaqueu, para depois ele falar assim: eu vou restituir e eu vou doar a metade. Então a salvação veio primeiro, né? Então quer dizer que não é as boas obras que salvam e nem a religião, porque é Cristo somente. As boas obras são fruto, não são a causa da salvação, são fruto da salvação. É isso, né? É isso daí, queridos. Deus nos abençoe. Esse compartilhar tenha abençoado muito a sua vida. Mais uma vez, compartilha ele com outras pessoas para que elas sejam abençoadas também. Se você ainda não assistiu os outros estudos, vai lá no nosso canal Família 3IPI no YouTube, tem lá as playlists. Você acessa e vai poder assistir um conteúdo feito com muito carinho, com muito amor e muita dedicação. Bom? Adilson? Que nós possamos, queridos irmãos, sermos também como Zaqueu, nos despirmos do nosso orgulho, da nossa vaidade, às vezes um orgulho tão bobo, né? Para podermos olharmos para Jesus, porque Jesus já nos viu e Ele nos chamou. E agora Ele quer também nos justificar e também nos glorificar para a glória e honra do Seu santo nome. Amém. Amém. Eu vou orar. Santo Deus, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, obrigado por essa rica oportunidade, ó Deus, de nos dedicarmos à reflexão da Tua santa palavra. Amém. Essa palavra poderosa, essa palavra eficaz, sim, ó Deus, que faz maravilhas nas nossas vidas, ó Deus. Amém. Ajuda-nos, ó Pai, na caminhada a sermos pessoas que aproximam-se do Senhor, a sermos pessoas desprendidas com as coisas da terra, amém, mas apegadas nas coisas do céu. Sim, ó Deus. E que a nossa vida glorifique o Teu santo nome, ó Pai, amém, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, Deus nos abençoe e até o próximo encontro. Graça e paz, irmãos.